Muito bem, meus irmãos, esta é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet. Estamos falando ao vivo aqui da cidade de Guaíba, através de uma conferência ou teleconferência, né, que nós estamos fazendo o nosso programa Estudando o Evangelho de forma online. E agradecendo sempre a participação de todos os irmãos aqui na bancada. E agradecendo também aos nossos ouvintes pelas suas manifestações, pelos seus comentários, e agradecendo ao mundo espiritual por podermos estarmos aqui reunidos, sempre em nome de Deus, em nome de Jesus, procurando levar um pouco do Evangelho, aprendendo e ajudando também as pessoas a aprenderem sobre o Evangelho. Temos a presença da nossa irmã Lecilda. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, então, no nosso estudo do Evangelho. E que Deus nos abençoe e que a gente possa aproveitar desses preciosos ensinamentos aí, dos capítulos aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada. Também temos a presença do nosso irmão Nivaldo Rosa. Seja bem-vindo, nosso irmão Nivaldo. Boa noite. Boa noite a todos os colegas de bancada, a todos os nossos ouvintes. E sempre um prazer estar aqui todas as quartas-feiras, compartilhando esses momentos de estudo com todos. Muito obrigado e que tenhamos uma ótima noite de estudos. Boa noite. Também temos a presença do nosso irmão Edson Varzak. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Muito obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na noite de hoje. Que possamos aprender a finalidade nossa nesse planeta. O planeta escola é o planeta para aprender. Então vamos estudar hoje. Que o nosso estudo seja bem proveitoso. Muito obrigado pelo convite. Então vamos começar daqui a pouco. Também temos a presença da nossa irmã Elizabeth Costa. Seja bem-vinda, boa noite. Elizabeth Costa. Seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Liga o microfone, minha irmã. Liga o microfone, Beth, por favor. Elizabeth Costa, liga. Boa noite. Isso. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros e irmãos da bancada. Boa noite a todos os nossos espectadores. É sempre um prazer poder estar aqui. Muito grata por esta oportunidade. Possamos, na noite de hoje, mais uma vez, através do estudo, buscarmos o nosso esclarecimento e a nossa conscientização. Uma boa noite para todos nós. Obrigada. Muito bem. Então, todos apresentados. Hoje não temos a presença do nosso irmão Ecaíra Costa, que está participando de uma outra reunião, mas quero solicitar a nossa irmã Lecilda para proferir a prece de abertura dos nossos estudos na noite de hoje. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo ao Pai a oportunidade que nos é dada de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, rogando as bênçãos a todos os lares, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todos os irmãos que estão enfermos, nos leitos dos hospitais, a todos aqueles que estão sofrendo de depressão, de angústias, de dores da alma, que cada um possa receber alívio para as suas dores e esperança para as suas vidas. Em nome de Deus, de Cristo e da caridade, nós iniciamos o estudo do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja. Muita luz. Que assim seja. Hoje, então, estaremos estudando na continuação do capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Eu vou solicitar a nossa irmã Lecilda para a leitura, se possível, porque o nosso irmão Nivaldo vai ter que sair um pouquinho mais cedo, que ele tem um outro compromisso. Certo.
Então, é o item 8 do capítulo 14. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres trazidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-lhe, buscar-lhes, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Não sei se o Nivaldo quer comentar alguma coisa, aproveitar esses instantes. Eu quero passar a palavra para o Nivaldo, então, para que ele possa colocar as suas colocações e as suas colaborações, né, que ele sempre traz. Nivaldo, Ross. Então, nós temos sempre que ter em mente, né, que essa parentela, né, esse parentesco espiritual, ele nos traz muitas possibilidades, né, de convivência e de aprendizado, né? Então, a partir do momento que conseguimos entender dessa forma e conseguimos enxergar com estes olhos, né, a nossa caminhada começa a se tornar um pouco mais fácil, né, porque tu começa a ter uma noção de que não só os teus parentes consanguíneos fazem parte de tua jornada aqui na Terra, de nossa jornada aqui na Terra. E muitas vezes nascemos em uma família, né, consanguínea, em que muito pouco ali temos a realizar, mas a nossa volta, a nossa comunidade, a nossa espreita, né, muita coisa pode se desenrolar e se desenvolver a partir disso, né, para o nosso progresso moral. E, claro, o estudo, acima de tudo, nos faz enxergar e compreender dessa forma, né, nos tornando esta caminhada, né, cada vez mais menos penosa, vamos dizer, mais fácil nunca vai ser, né, mas menos penosa, entendendo que essa parentela espiritual, temos que somos todos nós, né? Na verdade, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, temos de alguma forma, né, essa parentela, mas aqueles que nos rodeiam, que nos circundam, nós temos uma responsabilidade um pouco maior, tanto de nós para com eles, quanto deles para com a gente também, para que a gente aprenda, né, a caminhar
juntos nessa jornada. Muito bem, então, eu esqueci de agradecer a nossa irmã Vanessa, que está fazendo todo o trabalho técnico, né, para nos auxiliar nessa jornada aí. Seu Edson Barzac, gostaria de colocar alguma coisa? É bem importante lembrar que se um espírito pode ser estranho na família, e depende da família, ensinando ele a ser gente, ele passa a ser agora da família espiritual. Essa família, tem até uma história que eu já contei aqui na rádio, quando era lá na Discípulos de Cristo. A família criou um filho com muita autoridade, né? Com muita rigidez, criou um filho. E esse filho foi se desenvolvendo, foi melhorando. Na escola ele tinha uma participação muito efetiva na escola, e todos gostavam deles, participava de bandas, participava de corais, participava de conjuntos musicais, ensinava muita gente a cantar. E na escola eles gostavam muito. E é bom lembrar que quando ele começou a frequentar a escola, ele não ia muito bem. Mas os pais, muito rígidos em seus ensinamentos, cobrava deles e dava castigo que ele tinha que melhorar, e ele melhorou, ele efetivamente melhorou. E lá pelos 14 anos de idade, ele deu uma doença terrível nele, e ele morreu. Os pais, obviamente, ficaram muito tristes, né? E um dia, conheceram o espiritismo, começaram a frequentar uma casa espírita, estudar, participar dos grupos de estudos. Mas sempre eles tinham aquela tristeza que tinham perdido um filho com 14 anos. Talvez a rigidez que eles criaram aquele filho foi um pouco exagerada, né? E um determinado dia, alguém da casa disse que tinha uma mensagem daquele filho. Aquele filho mandou uma mensagem para eles, eles olharam a mensagem. Ele agradecia pela rigidez que ele foi criado, porque ele era um artista em outras encarnações, e ele tinha sido muito relapso, muito preguiçoso, e ele precisava nascer numa família e que essa família fosse rígida com ele. E ele realmente agradecia muito, e agora ele pertencia àquela família. E aí os pais ficaram tranquilos, porque o filho estava agradecendo pelos ensinamentos, porque foi uns ensinamentos muito duros, e ele evoluiu. Que a função dos pais é fazer os filhos evoluir. Ele evoluiu, até agradecia a eles muito pelos ensinamentos dele, pelas cobranças deles, pelos castigos que eles deram, que agora ele não era mais aquele artista que ele foi em outras encarnações, aquele artista preguiçoso. Hoje ele continuava praticando a arte, ajudando outros, e ele assumia compromissos e ia nos compromissos. Então é o pensamento que eu digo, uma família, de repente, um espírito estranho, e a maneira que ele é criado, e se ele se desenvolve, ele passa a ser da família, a família biológica, agora é da família espiritual. Isso é possível. Nesse caso, nessa história, é possível, e ficou comprovado. Muito bem. Nivaldo Rosa, tu teria mais alguma colocação, Nivaldo, que eu quero te liberar? Para mim era isso, Paulo. Agradeço de coração, mais uma vez, poder estar participando com vocês aqui. Sem mais delongas, boa noite. Desculpa, vou ter que me retirar mais cedo hoje. Boa noite a vocês todos. Te agradeço muito, um abraço no coração, e que tu possa boa reunião, um compromisso aí, e que possa ter êxito na tua reunião aí, que tu terá aí mais à frente,
E te agradeço sempre pela participação e na próxima quarta-feira aqui de novo conosco, né? Estaremos aí. Obrigado, boa noite. Minha irmã Elizabeth Costa. Eu vejo esse item, o item 8, esse parentesco corporal e parentesco espiritual, para mim foi a glória quando eu cheguei no Espiritismo, né? Porque até então era difícil para mim entender por que haviam famílias que tinham tantas rivalidades. E onde ao lado da minha casa, onde eu morava com meus pais, havia uma família também composta de 5, 6 irmãos, feito a minha, né? E onde havia, assim, uma verdadeira guerra constante, né? Onde chegavam ao extremo de agressão física, e depois, quando tornaram-se adultos, passaram a ter inimizades ferrenhas. Eu, graças a Deus, vim de um lar muito bem constituído, onde é uma afinidade muito grande entre todos nós, somos 6 irmãos encarnados, né? Éramos, então, naquela época, e havia muita afinidade. Eu não conseguia entender, né? Por que havia tanta diferença? E quando conheci a doutrina espírita, e esse item, principalmente, né? Abriu muito os meus horizontes, porque mostra bem aquilo que o Nivaldo comentava, né? A família ligada pelos laços da consanguinidade são nós, muitas vezes, espíritos que trazem grandes divergências de vivências passadas, né? E que trazem a bendita oportunidade de se agremiarem, de se unirem, com o intuito do desenvolvimento de todos, onde sempre encarnam espíritos, vamos dizer assim, com melhor entendimento, com mais compreensão, mais pacíficos, né? No entanto, vem outros que são mais divergentes, mas soma-se no todo ali condições favoráveis para o crescimento. Não seria Deus e Jesus bom, extremamente justo, né? Se nos colocasse ao lado de espíritos com os quais não tivéssemos condições de nos harmonizar. Sempre eu parto do princípio assim: ninguém está na família consanguínea para sermos algozes uns dos outros. Estamos bem ao contrário, ali com o intuito e com condições de nos harmonizar e de uma vivência melhor. Eu costumo dizer assim, ó, lar terreno, oficina de retificação de almas. E isso é muito verdadeiro. No entanto, quando nós vimos espíritos com bastante afinidade, torna-se algo maravilhoso, mas sempre podemos observar, pelo menos eu ao longo da minha caminhada, que em toda aquela família harmoniosa, sempre tem aquele que diverge um pouco, né? Onde muitas vezes é taxado, quando não temos compreensão, de que é a ovelha negra da família, né? E, no entanto, aquele espírito é alguém que traz algum comprometimento com aquela família e recebe ali a oportunidade de melhorar, da compreensão, o sentimento de amor, de compreensão dos outros membros, haverá de contribuir para a melhora dele, para o crescimento de todos, constituindo para ele uma expiação e para os outros que estão mais equilibrados uma prova, né? Mas prova ou expiação não faz diferença para nós nesse contexto, né? Porque o importante é o nosso processo evolutivo, que dá-se das duas formas, né? Tanto através de provas, quanto através de expiações. Então, nós vimos assim que a parentela espiritual não é a mesma parentela consanguínea, mas toda parentela consanguínea tem o objetivo de tornar-se a parentela espiritual. Muito bem colocado. Cida, a palavra está contigo. Não, é exatamente o que a Beth falou ali. A gente, Kardec trouxe, né, essas questões para que a gente pudesse entender realmente, assim, numa família, e às vezes até nós, como pais, dizem, mas a gente criou os 2 filhos do mesmo jeito, né, e um é muito diferente do outro, né, então até porque cada um traz a sua bagagem, né, como um espírito que vem aí trazendo várias experiências, né, e também, que eu acho que é interessante ali, que a Beth falou também, e a gente reforçar um pouquinho, que o nosso objetivo é se reconhecer como todos filhos de Deus, né, pertencente a essa grande família, né, então cada encarnação a gente vai estagiando num determinado tipo de povo, né, assim, num conjunto, né, num coletivo maior, lá numa cidade, né, num país que tem certos costumes, e ali também naquelas famílias que a gente cultiva algumas tradições, preconceitos e tantas outras coisas, né, que aos poucos a gente vai se aprimorando, vai aprendendo, né, para que a gente se reconheça como filho de Deus, como todos somos irmãos, né,
e que não há diferença entre nós, né, entre a nossa cor de pele, entre os nossos gostos, né, que todos nós pertencemos a essa grande família, né, e é para aí que nós caminhamos, né, para esse futuro aí de mais amor, de mais fraternidade, né, e nos vendo, reconhecendo realmente como irmãos. Era isso. Quer comentar, Paulo? Vamos comentar alguma coisinha agora também, né? Nós, muitas vezes, em certas famílias a gente vê, e na da gente também, tem aquelas pessoas, aqueles irmãozinhos que estão junto conosco, e a gente sabe que não é por acaso que a gente está reunido na família, né? Nós temos desentendimentos, pensamentos diferentes, né? Nós temos mais dificuldades de convivência, tudo mais. Enquanto que, muitas vezes fora do nosso lar, fora da nossa família, ou fora da nossa família em si, quando eu falo a família, não é só em lar, é a família de uma forma global, né? Entre cunhados e cunhadas e parentes e tios, essas coisas. A gente encontra pessoas que a gente conhece aquilo, são pessoas assim, parece que tu já conhecia ela, né? Eu uma certa ocasião, eu conheci um paulista, ele era uma pessoa, Laércio o nome dele. Ele, desde o primeiro dia que a gente se viu assim, ele foi meu vizinho, ele se mudou perto da minha casa. Então a gente tinha uma amizade assim muito grande, muito franca, uma amizade assim naquela assim, parecia um irmão mesmo, né? Assim como em vários momentos das nossas vidas nós temos esses relances assim de conhecer pessoas que parece que tu já conhecia há vários anos. Então, com certeza essas pessoas são parentes espirituais. Mas nós estamos aqui, como disse a Beth, para conviver com os parentes corporais, né? Nós temos aqueles parentes que nós somos ligados pelo corpo. Só que esse é o nosso compromisso. São pessoas que nós, muitas vezes, adquirimos compromissos, né, em encarnações anteriores, e hoje nós estamos aqui para resgatar. E nada melhor que a doutrina espírita para nos explicar isso e nos trazer as condições necessárias para que nós possamos ter a força necessária para vencer muitas vezes as dificuldades, né? Porque muitas vezes, eu costumo dizer, mais vale a pena a gente ficar quieto em certos momentos, pensar, refletir, perdoar se for preciso, pedir perdão se for necessário, mas manter o equilíbrio dentro do nosso lar. Porque nós sabemos que a maior escola é o nosso lar, né? E é a nossa família. E lá na nossa família nós temos pessoas que muitas vezes não nos querem bem, que a gente sente que não nos querem bem. Então eu devo querê-la mal? Não, eu devo querê-la bem. Porque se eu tiver algum compromisso com ela de encarnações anteriores, eu vou conseguir resgatar, mesmo que ela não goste de mim ou que ela não me queira bem, eu vou querê-la bem. E isso vai adiantar muito mais para mim do que para ela, porque se ela continuar errando, com pensamento ainda negativo, isso não vai fazer bem para ela. Mas se eu mudar o meu pensamento e eu tiver meu coração tranquilo, sereno, e saber perdoar, saber estar presente quando for preciso, auxiliar se me for pedido, nunca me negar, entre tantas outras coisas, né? Eu sei que eu vou estar fazendo a minha parte, e a doutrina espírita nos ensina isso, que nós temos que amar o nosso irmão independente do que ele for, de como ele seja, de como ele é. Nós temos que amá-lo por ele ser nosso irmão. Se ele tem defeitos, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver assim, poxa, será que eu não tenho defeitos muito maiores? Né? Então nós temos a oportunidade de conviver aqui com irmãos dentro da nossa família,
né, que seria a parentela corporal, para resgatar esses nossos erros, para que lá mais adiante nós venhamos a ser ou fazer parte da mesma família espiritual também. Muito bem. Eu costumo dizer ainda, Paulo, que assim, o nosso maior desafio como espíritos encarnados é o nosso convívio familiar. Por quê? Porque lá fora, no meu local de trabalho, na via pública, no meio no qual eu estou inserida, no meio social, eu convivo uma carga horária muito menor. Então é muito fácil eu ser educada, eu ser polida, eu ser refinada, eu ser civilizada perante os outros. E, no entanto, dentro do meu lar, é onde eu estou o maior tempo junto com esses irmãos, e exatamente irmãos com os quais, às vezes, eu trago, né, grandes contendas de um passado. E quando eu não tenho esse entendimento, o meu lar torna-se aquele local que, ao invés de aprazível, é o local onde eu menos quero estar. E, no entanto, se eu tenho essa oportunidade de convívio estreita com esses irmãos, e eu já tenho esse entendimento que hoje a doutrina espírita nos traz, sobre essas rivalidades que acontecem dentro da família, compete a mim ser aquela ponte, vou dizer assim, né, de harmonia dentro do meu lar, aquele pivô, vamos dizer assim, né. Então, se eu trago um filho que tem dificuldade de convívio comigo, ou até mesmo o meu cônjuge, e quando eu não tenho esse entendimento, a primeira coisa que eu quero é me desfazer dessa contenda, né? É me ver livre desse problema. E, no entanto, quando eu tenho esse esclarecimento de que é ali o meu cadinho da minha aprovação terrena, como eu costumo dizer, de nada adianta eu fugir e ser uma excelente pessoa na comunidade, no meio no qual estou inserida, e ser falha dentro do meu lar. Não ter ali o sentimento de amor, de tolerância, de renúncia, de compreensão, de perdão, que nem tu falaste, né? Que são essencial para que haja harmonia dentro de um lar. Porque sempre é assim, quando alguém está disposto a um atrito e o outro não está, quando dois não querem, dois não brigam, né? Quando dois não querem, não há briga. Então, se eu estiver aberta a esse entendimento da paz, da compreensão, de que ali a minha prova, ali a minha expiação, eu vou procurar me harmonizar e, como se diz, tirar de letra isso. Ao passo que, quando eu não tenho esse entendimento, eu fico pensando assim, puxa vida, por que todos... lá no meu vizinho todo mundo vive em paz e dentro da minha casa esse drama, né? E eu tento fugir disso aí. Então, facilmente a gente vê o abandono do lar, de família, de irmãos que têm rivalidades, né? Se estão muito bem com a comunidade inteira e, no entanto, com seus laços consanguíneos não conseguem se harmonizar. Então, mais uma vez, eu vejo assim, a importância desse estudo, a importância desse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Eu acho assim, uma das partes mais lindas do Evangelho, né? Dessa elucidação que a doutrina nos traz, nos conscientizando para essa necessidade desse processo de harmonização. Eu sempre digo assim, pode ser difícil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não teria nos dado essa oportunidade, né? Se Ele nos concede a oportunidade desse convívio, volto a enfatizar, porque ali nós temos condições de desempenhar o nosso papel e desenvolver o nosso processo evolutivo. O famoso desafio, né? Exatamente. A família é um desafio, né? É aquela família que foi tua vizinha, que brigava muito, provavelmente vão todos encarnar juntos para tentar se recuperar. Né? A única maneira de se recuperar é nós estarmos todos juntos. Né? E ali as pedras vão se batendo, daqui a pouco vão ficando lisas as pedras. Né? E o espírito evolui, vai ter que evoluir, de uma maneira ou de outra. Né? Com certeza. A nossa irmã Alberola Sabino, lá de Recife, Pernambuco, diz que é sempre uma grata satisfação estudar as poéticas lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a ela pela bondade. Também o nosso irmão Alberto Kodama, ele colocou assim: sim, Paulo, sabendo que estamos aqui encarnados, que nada é por acaso, se propormos a seguir o Evangelho, com certeza estaremos fazendo a nossa parte. E é isso que eu estava tentando dizer, né? Que nós temos que fazer a nossa parte de forma que, conforme a gente aprendeu aqui,
porque eu sempre digo que ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil, o difícil mesmo é ser espírita fora dela, né? Dentro do nosso lar, nós podemos ter, às vezes, a nossa paciência não é muitas vezes, né? Então a gente acaba sofrendo com isso. E esse sofrimento só a gente pode amenizar. E como é que nós vamos amenizar? Amando mais, respeitando as ideias, a maneira de entender as coisas, porque nós somos espíritos individualizados, né? E nós temos e nós já sabendo disso, nós sabemos que as ideias são diferentes, né? As personalidades são diferentes, então nós temos que ter o momento de nos calar às vezes para refletir, foi eu falei, né? Porque se nós não pararmos para pensar e refletir sobre uma determinada coisa, nós vamos ver que nós vamos cometer bobagens. Nós vamos dizer coisas que não devíamos, vamos ter sentimentos que não deveríamos ter, vamos fazer coisas que não gostaríamos de fazer. Então, às vezes, eu faço as coisas e depois eu me arrependo, né? Porque a gente, eu tenho que parar mais, pensar mais. Então, eu fui aprendendo com o longo do tempo que a gente tem que parar mais para pensar e refletir sobre tudo aquilo que acontece conosco dentro da nossa família. A Albenora colocou aqui que a família é uma escola para o nosso aprendizado. Muitos espíritos de más inclinações reencarnam numa família constituída de espíritos de conduta moral mais elevada para que eles possam serem orientados. Me perdi aqui. Vamos ver se nós achamos aqui, só um pouquinho, gente, por favor. Possam ser orientados pelos caminhos do bem. Dentro de uma família existem as dificuldades entre a parentela, onde uns se desentendem por ideias e pelo comportamento, e outros se afinizam e se entendem. Logo, esses desentendimentos e essas afinidades dentro da família acontecem pela relação de simpatia e antipatias. Nossa irmã Cida, quer fazer alguma colocação ou quer continuar a leitura? Eu vou colocar mais uma questão, né, que em várias obras do Emmanuel, né, ele fala, né, que a família é o cadinho de provas, né, um cadinho depurador, né, que é um caldeirão fervendo aí, né, que a gente colocado ali, mas como esse irmão falou, assim, nem todos são inimigos, né, sempre tem aqueles espíritos, né, que reencarnam numa mesma família, com mais amorosidade, né, mais conciliador, né, para ajudar a evolução daqueles espíritos ali, né. E, na verdade, também a gente tem, às vezes acontecem coisas tão pequenas dentro da nossa família, que se tornam, assim, coisas bem terríveis, assim, né. Acho que eu já falei uma vez, numa palestra lá na Discípulos, né, que eu fiz, que uns vizinhos lá, meu avô morava, assim, bem pro interior, assim, bem para fora, assim. E aí uns vizinhos lá fizeram uma festinha para ele, assim, uma festa surpresa. E um tio meu, né, que na verdade esse meu tio é irmão do meu pai, que casou com a irmã da minha mãe, né, então a gente era primos, como é que se diz? Que é assim, que é de pai... Primos? Primo irmão. Isso, primo irmão. E... Então, aí, esse meu tio ficou muito, assim, magoado, porque ele não foi convidado. Moral da história, ele nunca mais deixou a minha tia ir visitar o pai dela, e nem deixou mais o vô, assim, simplesmente ele não deu assunto mais, assim, sabe, não, simplesmente ele isolou. E não deixava também essa minha tia visitar ninguém,
assim, nenhuma irmã dela, assim, sabe? Então, eles já moravam meio no meio do mato e ficaram lá, né? E às vezes, e aí quando a gente ia para lá pro vô, eu era bem pequenininha, eu e meu irmão, então eu tinha o cabelo bem loirinho. E aí essas minhas primas ficavam olhando assim de longe, assim, né? Aquelas duas criancinhas e não podia, porque elas eram mais velhas do que a gente, né? E não podia ir lá abraçar, sabe? Então, assim, e a gente era primo e irmão, né? A gente poderia ter uma convivência melhor, e foi impedido disso, assim, por uma ignorância, né? E isso acontece muito, assim, nas famílias, né? Então, é isso, assim, que a gente tem que procurar, né? Procurar conversar, né? Baixar o orgulho, o egoísmo, né? Dialogar, conversar, né? Se perdoar para que não haja isso, né? Assim, para que a pessoa viva mais feliz. E aí, para terem uma ideia, hoje ele é uma pessoa, assim, totalmente isolada. Chega de noite, ele vê, acho, alguns espíritos, algumas coisas assim, né, porque ele é uma pessoa muito ruim, assim, sempre foi ruim. E aí ele pede para a tia, e lá é uma filha dele que mora lá ainda com eles, para rezar. Reza. Tipo, né? Então, assim, aquele pavor, né, e medo. Então, a gente já começa a perceber, assim, a grande obsessão que tem, e depois os inimigos que vai levar para o outro lado, né? Então, assim, tudo isso que a gente faz, né, esse mal, a maldade, né, que a gente tem dentro do nosso coração, o rancor, o ódio, né, ressentimentos, nós vamos levar para o outro lado depois. Então, aqui a gente está tendo uma oportunidade ímpar de se reconciliar com esses inimigos do passado, de se dar a nova oportunidade de aprender a se amar. E a família é o mais próximo que nós temos, né, como Jesus nos falou, né, então, assim, amai o teu próximo, né, fazer para ele. É esse familiar que está ali do nosso lado que a gente tem que se reconciliar em primeiro lugar, né, para que depois, sim, a gente consiga realmente fazer as grandes obras, hein. Cida, eu só gostaria de fazer um comentário só para a gente descontrair um pouquinho, né, culpada disso eram as mulheres que eram submissas naquela época. Pior. Exatamente, isso aí, se aceitava tudo, né, e o medo, assim, né, então, de várias coisas, né, bem complicado mesmo. E além de que era criada assim que nem uns bichos do mato mesmo, né, então... Verdade. Mas é uma história... Assim, seu tempo, né? É uma história, assim, que me marca muito, assim, né, que a gente começa a entender, assim, depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, né, entender também, assim, como as mágoas, né, elas são prejudiciais para nós, né. Então, assim, a gente pode ter uma velhice mais saudável, né, mais alegre, mais feliz, se a gente é de bem com a vida, né, se a gente não tem mágoa de ninguém, se a gente não tem raiva de ninguém. Agora, ao contrário, é bem ruim, né, porque aí a gente vê, assim, as pessoas padecendo, né, com dores terríveis, porque elas têm, assim, muito ódio, né, muita raiva dentro do seu coração. E se elas já estão aqui encarnadas nessa condição, do outro lado ainda é muito pior, né? As dores do outro lado são mais agudas, mais fortes ainda, né? E os tormentos da alma muito mais ainda assustadores, assim. Exatamente. Então, Exatamente. Posso continuar? É isso aí. Só colocar assim, como eu falei num outro programa atrás, né, eu fui fui filho adotivo, né, então eu tinha afinidades com uns e não com outros, né, a mesma afinidade, né, uns dos irmãos de criação, que eram filhos legítimos da família, né, ele me adorava, ele era uma pessoa assim que me amava mesmo, que eu sentia, ele não me abandonaria nunca, né, num caso de dificuldade. A minha mãe mesmo era uma pessoa assim que aquilo a gente tinha uma afinidade muito grande entre eu e ela, um amor muito grande que a gente sentia um pelo outro, e isso eu acho que é uma afinidade espiritual, e não foi por acaso que eu fui parar lá naquela família. Nada acontece por acaso nas nossas vidas, né? Pode continuar, Cida, por favor. Há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais.
Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isso é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se aos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino de que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada era como o espírito, só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Isso aqui já é o que a gente já comentou, né, na semana passada ali, né, em relação a essa passagem aqui que Kardec nos traz novamente, né, para reforçar ali a questão dos laços corporais, né, e espirituais, trazendo de novo, né, aquela passagem ali de Jesus, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né. Uma grande consolação que a doutrina traz é que, né, no dia que nós desencarnarmos, vamos nos encontrar com aqueles afins, né? Vamos nos encontrar e vamos formar a família espiritual. Isso aí é muito bom, é bem consolador, é a parte bem consoladora da doutrina espírita, essa visão que dá do futuro, a possibilidade de nós nos reencontrarmos. Eu vejo assim, ó, a nossa visão ainda bastante limitada, o plano físico, faz com que nós possamos nos questionar, né? Mas e afinal, quando eu desencarnar, quantos pais, quantas mães eu vou ter, quantos filhos, quantos cônjuges, né? E, no entanto, nós sabemos que não é assim. Existem espíritos nos quais nós vamos cada vez nos afinizando mais, e esses espíritos vão constituindo a nossa família espiritual. Então, nós vimos assim, que a abrangência dessa família espiritual é ilimitada. Eu não tenho que continuar lá, né, vinculado pelos laços afetivos àqueles que eram da consanguinidade. Os da consanguinidade são agremiações de espíritos em cada existência, em cada encarnação, podemos assim dizer, né, com o intuito de nos harmonizar. E à medida que vai acontecendo esse processo de harmonização, nós vamos constituindo outros vínculos, né, vai espraiando-se os vínculos da família espiritual e vamos reencarnando novamente em outros ciclos evolutivos, com outras, às vezes com outros espíritos, outras vezes com os mesmos, com os quais nós ainda tenhamos a necessidade de permanecer. Até que um dia tenhamos todos atingido um patamar evolutivo igual, de afinidades, e possamos constituir uma única família, que é a família espiritual. Eu acho que esse exemplo que traz nessa passagem narrada através de Jesus ali, sobre a, vamos dizer assim, afinidade com ele, com os apóstolos e com os irmãos consanguíneos, né, era exatamente nos trazendo isso aí, já ali nos colocando, né, para que nós pudéssemos entender essa diferença, né, entre os vínculos espirituais e os vínculos da consanguinidade. Então, de fundamental importância que nós tenhamos esse entendimento. A vida é que nem um teatro, né? A família é que nem um... Exato. Escolhe os atores e vamos ver. Na próxima encarnação, eu te dou a espiritualidade, fico assim, tu vai ser meu pai, tu vai ser minha mãe, tu vai ser meu irmão, tu vai ser meu tio, e assim vai indo, né?
E todo mundo Por isso que a nasce... gente diz que é o grande palco que é a vida, né? É verdade. Vocês estão... A gente, assim, o apego também, né? Que nem a Beth falou ali, né? O meu marido, o meu filho, né? E aí, assim, não abrir mão daquilo ali, e aí desencarnar e querer ficar, né, na volta daquela família ali, assim, como se fosse a única coisa, né? E, na verdade, a gente tem realmente que, né, expandir, né, esses nossos laços, assim, aumentar cada vez mais, né? E não se vê, assim, nesse apego, né? A gente tem que se ver como irmão, assim como eu vejo a Beth, como eu vejo o seu Edson, né? Que aí hoje, né, que o meu filho, né, que está como meu filho, né, o meu esposo, mas lá do outro lado a gente tem que se ver, assim, como uma grande família, assim, né? Independente desses laços aí, né? Até esses dias eu vi agora, é que a gente vê tanta live, assim, que não lembra na hora, assim, da onde que é a fonte, assim. Mas eu sei que era sobre o Chico Xavier, né, que estavam comentando, assim, né, um pouco da trajetória dele. Então, lógico que a gente sabe que perder um filho não é fácil, é uma dor muito grande, assim, né, aqueles que passaram, né, por essa prova, assim. E, então, assim, aquelas famílias que iam atrás das cartas, né, dos seus filhos, né, ficavam ali, às vezes elas eram agraciadas com essas cartas, e muitas famílias se mudavam para lá, né, para Uberaba, para ficar próximo, morando perto de Chico Xavier, para receber mais vezes as cartas, né. Então, assim, vejam, assim, né, assim, é um apego tão grande, né, por mais que aquele filho diga, pai, mãe, eu estou bem, né, segue a tua vida, vai fazer a caridade, né, vai olhar para o nosso próximo, vai ver alguma criança, assim, né, que está necessitada, vai fazer o bem, eles não se desapegam, né, daquele filho, assim, daquela alma, e procuravam ali o máximo sugar, na verdade, né, da mediunidade do Chico Xavier, né, para poder receber mais cartas e mais notícias dos seus filhos, né, então, assim, não entende, é claro que é um processo muito doloroso e demorado também, né, mas a gente, quando entra para dentro da doutrina espírita, a gente começa a entender, assim, como que funciona, e também nos facilita também, né, a se desapegar também, né, desses nossos entes queridos, assim, né. Como diz aqui no Evangelho, né, que muitas vezes se dissolvem muito rápido as famílias corporais, né, mas também nós podemos passar por experiências e conseguir nos purificar, né, daqueles nossos erros cometidos, daquelas nossas faltas, e nos tornarmos mais adiante a família espiritual. Eu até espero, você estava falando ali, eu pensando aqui, né, eu gostaria que quando eu desencarnasse, eu tenho bastante parentesco espiritual lá do outro lado, lá para poder me abraçar lá e me dizer, seja bem-vindo, meu parente espiritual, né? Porque a gente sabe que a vida aqui na Terra é que nem um navio, né? Que ele parte de um porto levando a pessoa, vai naquele navio, ela se despede e tem um que fica, mas lá do outro lado, alguém está esperando, né? Essa criatura lá, ou seja, nós, né, quando nós retornarmos à parte espiritual. E eu espero que tenha bastante gente esperando lá, né, e diga para mim, olha, tu foi lá, tu não fez tudo que tu deveria e tal, né, tu vai ter que voltar de novo e tal, mas tudo com aquele amor, com aquela, que possa ser amparado, né, e todos nós que fizemos e praticamos a caridade, praticamos o amor e procuramos levar adiante as ideias espirituais, né, acima das coisas materiais, nós estamos propensos a aumentar a nosso parentesco espiritual, né? Porque podemos estar encarnados dentro de um lar com muitas vezes um desafeto, um espírito desafeto que foi de uma vida anterior, e se tornar afeto, né, afetivo, né, por causa das nossas ações, das ações dele, né? E tudo isso é um conjunto de uma obra, por isso que nós estamos aqui,
ainda num planeta de expiação e prova, porque nós ainda cometemos muitos erros, mas nós estamos aqui sempre procurando acertar. Muito bem, gente. Eu gostaria de fazer um ressalvo a respeito do... Oi, eu gostaria de fazer um... Oi? Tu sempre tem a palavra quando tu quiser, Beth. Muito obrigada. Um ressalvo em relação ao que a Cida falou sobre o desapego, né? E muitas vezes nós vimos de uma maneira equivocada esse desapego. Quando a gente fala do fato de que os laços de família, eles se fortalecem pela reencarnação, né? Exatamente nos mostrar isso aí. O desapego do qual a doutrina espírita nos fala é aquele desapego daquele sentimento adoecido que nós nutrimos pelos nossos afetos. Quando nós nos apossamos dele, né? Como a Cida falou, o meu marido, o meu pai, o meu filho, né? Isso faz com que esse sentimento de posse nos adoeça e adoeça aos mesmos. Então, é desse desapego que a doutrina espírita nos fala. Não nos diz que nós não devemos amar, bem ao contrário, né? O nosso amor se fortalece a cada reencarnação. Mas o fato da separação pelo desencarne é um processo natural. E que nós temos que ter a certeza de que os vínculos da afetividade, os vínculos do amor, eles são eternos. Então, esse desapego é daquele corpo físico, daquilo que nos faria nos reter adoecidos junto daquele espírito e, ao mesmo tempo, retê-lo junto conosco. Então, é esse desapego que a doutrina nos fala, né? E não que a gente deixe de amar porque desencarnou. Ah, desencarnou, morreu, já era, que nem diz a minha neta, né? Não é nesse sentido. É no sentido, no propósito da renovação, de entendermos que a vida continua, né? E que realmente aquele corpo não era uma posse nossa, e que para que esse espírito possa seguir a sua caminhada evolutiva bem como a nossa. E que nós possamos trazer a nossa contribuição com o nosso sentimento de amor, né? De que ele siga o caminho dele, de que ele siga a espiritualidade, né? E que um dia todos nós vamos nos reunir novamente. Hoje a gente estudou. O Paulo estava falando ali. Não liguei o microfone, né? A Aldenora Sabino colocou aqui para nós, colocou assim: pois é, amigo Paulo, se eu passar por você no mundo espiritual, vou te falar assim: olá, amigo Paulo da RD, ou seja, Rádio Discípulos. Como aprendemos no programa Estudando o Evangelho, foi bom estudarmos para nosso aprendizado. KKKK. É uma brincadeira, mas é isso mesmo. É isso mesmo que nós esperamos que nós, no futuro, nós venhamos a aumentar cada vez mais os nossos laços espirituais, né? Quem gostaria? Eu quero comentar, no livro Nosso Lar, no capítulo 38, tem uma história lá do Tobias, né? Então, ele casou muito jovem com a Luciana, e ali eles tiveram 2 filhos. E no segundo filho, quando ela foi ter esse segundo filho, ela desencarnou. E aí, claro, ele se viu ali sozinho, né? Tendo que criar 2 crianças, um recém-nascido. E tinha uma amiga dela, assim, que foi se aproximando, e no fim ele acabou se envolvendo com ela e acabaram casando. E essa Luciana, quando ela soube disso, ela começou, né, a enlouquecer, né, porque a melhor amiga dela casar com o marido dela e se apossar da família dela. Então, assim, sofreu muito no umbral, né, por causa disso, por causa do sentimento dela, de raiva, né, de não se conformar. E claro que ela foi aí, recebeu a ajuda da avó, né, que veio orientar ela, né, explicar, né, que, né, também é isso, né, a gente precisa se desapegar, né, a gente ama a nossa família, mas a partir do momento que a gente muda, né, de lado, a gente tem que procurar esses outros laços espirituais que nós temos, e não é Paulo, imagina quantas encarnações nós já tivemos, então quão grande é a nossa família espiritual, né? E aí seguir os novos rumos, né? Então, assim, muito sofrimento quando a gente não aceita, né? Quando a gente não quer se desprender e deixar, né? Tanto
quando nós perdemos alguém daqui e ficamos aqui inconformados, ou do outro lado também. Eu acho que bem interessante hoje, a gente estudou esse capítulo, né, e vem bem a calhar aí. E aí, assim, aí ele desencarnou. Qual das mulheres ficou com ele, assim, né, foi considerada a esposa espiritual dele? Né, a primeira ou a segunda esposa? Né, então, e aí foi a segunda, né, porque ela teve, assim, toda uma dedicação para ele, né, para lidar com ele também, né, como ele tinha já um problema de saúde, com os filhos também, que de vez em quando, né, se revoltam, né, não aceitam ter amorosidade, então ela conseguiu superar e crescer como um espírito ali. Já a primeira, né, como ela passou por esse processo aí de raiva e de não se conformar, perdeu a vaga, né? Então vejam como é. É isso aí. Bem-aventurados brandos, né? Bem-aventurados brandos e pacíficos. Recado para ti, Beth. Oi. Recado para ti aqui. Desapego material, Beth, do Alberto Kodama. Opa! Teu cunhado aí. Tá bom. Então, gente, vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. O nosso irmão Nivaldo, que saiu um pouco mais cedo, agradecer a Vanessa também pelo trabalho que ela está fazendo, né, na parte técnica. Quero agradecer o meu irmão, esse é meu irmão espiritual mesmo, que é o meu irmão Edson Varzak. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Uma boa noite. Liga teu microfone, meu velho. Liga teu microfone. Quando tu agradece, eu boto um espelho, eu agradeço também pela oportunidade, eu agradeço pela tua dedicação, que possamos daqui 7 dias estarmos novamente reunidos, estudando o Evangelho. Dia 9 de setembro vai ser o item 9, né? Instruções dos Espíritos. Exatamente. O nosso próximo agora será a Instrução dos Espíritos, a gratidão dos filhos e os laços de família. E aí nós encerramos esse capítulo, né? Passando no próximo programa para o outro. Eu quero agradecer também a nossa irmã Lecilda Souza. Muito obrigado, Silvia, por estar junto sempre conosco, participando. Sabe que é uma pessoa que a gente sempre se deu bem, e todo o grupo espírita aqui de Guaíba, tanto de uma casa como da outra, e estou como presidente da 11ª região também, participando conosco, sempre um motivo de orgulho. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que fico feliz de participar dessa grande família aí, e a gente está aí, né, para colaborar um pouquinho, né, e ajudar naquilo que for possível, né, a gente fazer. E eu me sinto muito honrada mesmo de poder participar desse programa aí, que viaja o Brasil afora aí, e parabenizar o Paulo aí, que 15 anos, né, Paulo? 15 anos da rádio aí. Uma luta aí. Mas é uma grande história aí que nós temos dentro do movimento espírita aí. Obrigada e muita gratidão por terem ficado conosco aí até esses instantes, e todos aqui da nossa bancada virtual também. Um grande abraço. Eu agradeço as tuas palavras aí, só para a tua informação, sim, em matéria de rádio espírita, ou 100% espírita, nós somos pioneiros aqui no estado, né? Graças a Deus, um trabalho que foi mentalizado pelos mentores espirituais, e recebemos várias instruções e conseguimos fazê-lo, e continuando, né, por tanto tempo, né? A nossa irmã Elizabeth, eu acho que deu um probleminha na internet dela, ela caiu a internet, né? Então queremos agradecer a Elizabeth por ter participado conosco. A Elizabeth é uma pessoa também que a gente aprendeu a gostar muito dela na Sociedade Espírita Discípulos de Cristo.
Agradecer a todas as casas espíritas daqui de Guaíba, né? Eu não vou citar o nome de todas, porque eu só posso esquecer de algumas, e aí depois o pessoal fica chateado comigo. Então eu agradeço a todo o movimento espírita, que está sempre se unindo através de trabalhos sociais, através de tantos trabalhos que são feitos aqui no movimento espírita. Então, vou ter que eu fazer a prece de encerramento, né? Eu quero, então, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, ao mundo espiritual, por mais essa oportunidade de que tivemos nessa noite de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para que possamos, ou pudéssemos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos o quanto é importante esse nosso crescimento de conhecimento. E, acima de tudo, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesse estudo, em todos os outros, e que possamos sempre contar com as amorosas bênçãos do mundo espiritual para a saúde de todos nós, de todos os nossos ouvintes, de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos, de todas as pessoas que convivem conosco. E também daqueles irmãos necessitados que estão hoje hospitalizados, muitas vezes sofrendo, mas que possam, com a graça de Deus, obter o êxito necessário e a recuperação para que possa recuperar a sua saúde. Agradecemos a todos os irmãos, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e damos por encerrado o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos, então, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos, agradecendo aos comentários que foram feitos, agradecendo a todos os irmãos que estiveram na bancada virtual conosco, a Beth que caiu ali, o nosso irmão Nivaldo, agradecer a Vanessa também pelo trabalho dela, e agradecer a Cida, o Edson, e agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade, desejando a todos os nossos amigos muita paz e muita luz e uma boa noite. Boa noite.